Explorando o seu eu. Capítulo 2. A coragem de ser vulnerável. Você já refletiu sobre como a coragem de ser vulnerável pode representar sua maior força? Vamos explorar profundamente o verdadeiro significado da vulnerabilidade. Ela envolve permitir que você seja visto como realmente é, com todas as suas imperfeições, dúvidas e medos. Significa compartilhar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos, mesmo diante do risco de ser julgado ou rejeitado. Envolve também descartar a armadura que frequentemente usamos para nos proteger do mundo, apresentando-nos de forma autêntica. A vulnerabilidade não se resume apenas à consideração, mas a abraçar nossa própria humanidade, com todas as suas belas falhas e imperfeições. Além disso, é necessária a coragem de abandonar a ilusão de perfeição e permanecer fiel à nossa verdade. Sim, é necessário muita coragem. No entanto, as recompensas são incalculáveis. Conexões mais profundas, relacionamentos autênticos é um verdadeiro senso de autoconhecimento. Considerar a vulnerabilidade como um ponto forte, e não uma fraqueza, é o primeiro passo para acolhê-la. Quais medos ou impedimentos de ser vulnerável? Esta pergunta é crucial à medida que nos aprofundamos no processo de reconhecimento e enfrentamento dos nossos medos. Veja bem, o medo pode atuar como uma corrente invisível, mantendo-nos presos às nossas zonas de conforto e limitando nossa capacidade de ser vulneráveis. Esse medo pode vir na forma do temor da falência, do fracasso, ou até da aterradora sensação de simplesmente não ser bom o suficiente. Esses medos atuam como guardiões de nossas zonas de conforto, principalmente ao menor sinal de vulnerabilidade. Ao identificar esses medos, ganhamos o poder de enfrentá-los. Podemos encará-los diretamente e declarar: "Vocês não me controlam." Não vemos como barreiras intransponíveis, mas como desafios a serem superados, obstáculos a serem vencidos. E adivinhou só? Isso é completamente normal. Todos têm inseguranças, e enfrentar esses medos é uma parte natural do crescimento humano. Portanto, respire fundo, identifique seus medos e comece uma jornada para superá-los. Lembre-se, todos têm inseguranças, e enfrentar esses desafios é uma parte essencial do nosso desenvolvimento. Ser vulnerável não significa revelar sua alma ao mundo de uma só vez. Trata-se, antes, de começar com pequenos passos, como plantar uma semente e cuidar dela até que cresça. Considere compartilhar apenas uma pequena parte de sua vida real, começando por onde se sente mais confortável. Comece sua jornada de vulnerabilidade com alguém em quem você confia, alguém que o faz se sentir seguro, mas sem medo de se sentir exposto. Pode ser algo tão simples quanto falar sobre um hobby que você sempre manteve apenas para si, ou expressar uma opinião que normalmente guardaria em segredo. Esses são seus primeiros passos no mundo da vulnerabilidade. Os passos iniciais em sua jornada rumo à autenticidade. Com cada ato de compartilhamento, você está fortalecendo a confiança em si mesmo e nos outros. Você está aprendendo o bloqueio das barreiras que impedem de se conectar em um nível mais profundo. E ao fazer isso, você verá que sua confiança vai aumentar. Cada pequeno passo é uma vitória, um testemunho da sua coragem. Note que a cada pequeno passo, você está cultivando coragem para ser mais aberto. Você sabia que a vulnerabilidade é uma via de mão dupla? Não se trata apenas de compartilhar seus próprios medos, inseguranças e sonhos, mas também de estar receptivo aos outros, quando eles decidirem se abrir. É aqui que a arte de ouvir se torna crucial. A vulnerabilidade é uma jornada que percorremos juntos. Abraçar a vulnerabilidade envolve aceitar a imperfeição tanto em nós mesmos quanto nos outros. Ao aceitar nossas imperfeições, começamos a aliviar a pressão de manter uma ilusão de invencibilidade. Esta liberdade nos permite ser autênticos, exibindo todas as nossas imperfeições, dúvidas e medos. Nossas imperfeições nos tornam únicas, relacionáveis e verdadeiramente humanas. Eles nos conectam a outras pessoas de forma profunda e significativa. Portanto, vamos celebrar nossas imperfeições. Elas nos definem e nos humanizam. Aceitar a imperfeição em você e nos outros é um aspecto fundamental do ser humano. E quando a vulnerabilidade leva à exclusão ou a mal-entendidos, como você se recupera?
Essa é uma pergunta que podemos ecoar no fundo de nossas mentes, fazendo-nos hesitar antes de compartilhar nosso verdadeiro eu. A resposta está no desenvolvimento da resiliência emocional. A resiliência emocional é a capacidade de se adaptar e recuperar de situações angustiantes. É a força que nos permite superar decepções, rejeições ou outros contratempos emocionais que enfrentamos em nossa jornada rumo à autenticidade. Agora, você deve estar se perguntando como pode desenvolver essa resiliência emocional? Não se trata de um processo único, nem acontece da noite para o dia. Mas há algumas medidas importantes que todos podemos tomar para fortalecer essa capacidade. Em primeiro lugar, deixe-se sentir que não há problema em ficar chateado ou magoado. Essas emoções fazem parte do ser humano e indicam que estamos nos abrindo para o mundo. Reconheça esses sentimentos e viva-os plenamente, mas não permita que eles o dominem. Em segundo lugar, pratique a autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo. Quando tropeçamos, é fácil nos repreendermos e pensar no pior. Mas lembre-se, não há problema em cometer erros. Na verdade, isso é mais do que apenas aceitável. É necessário. É através dos erros que aprendemos e crescemos. Em terceiro lugar, mantenha uma perspectiva esperançosa. Após uma reviravolta, pode ser tentador ver o mundo através de uma lente de negatividade. No entanto, é importante lembrar que cada dia traz novas oportunidades. Continue olhando para frente e acredite em sua capacidade de superar desafios. Por fim, cuide bem de si mesmo. O bem-estar físico contribui muito para a resiliência emocional. Essas etapas nem sempre são fáceis de seguir, mas vale a pena o esforço porque a resiliência emocional é o que nos permite continuar a nos abrir, continuar a ser vulnerável, mesmo quando já fomos feridos antes. Lembre-se de que a rejeição ou julgamento geralmente reflete mais sobre quem julga do que em você. Portanto, não deixe que isso o desanime. Continue sendo corajoso. Continue sendo você mesmo, pois você é mais resistente do que imagina. Quando você está aprendendo a ser vulnerável, um sistema de apoio pode funcionar como suas rodas de treinamento. Você pode recorrer a amigos e familiares de confiança. Eles são os que melhor conhecem você, que estiveram ao seu lado nos momentos difíceis. Eles podem oferecer um espaço seguro para você expressar seus medos, inseguranças e esperanças sem julgamentos. É perfeitamente aceitável. Isso faz parte do ser humano. Com o apoio certo, você pode se tornar mais vulnerável e, consequentemente, mais forte. Se gostou, dê o seu like, inscreva-se e ative as notificações. E fique atento ao capítulo 3, já no dia 29 de abril.